Fala, juventude, estamos aqui para mais um Juventus Podcasts. Estamos no mês de junho, né? Mês de festa junina. E também celebramos alguns santos nesse mês, né? Que é Santo Antônio, São Pedro e São João. E é deles que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Vamos começar por Santo Antônio? Santo Antônio nasceu em Lisboa, em Portugal. E ele era de uma família nobre, assim. E aos 19 anos ele foi pro mosteiro, contra a vontade do seu pai. E como ele tinha, tipo assim, uma biblioteca grandona lá, ele começou a estudar mais, né? Que não tinha as faculdades, não é formação, tipo assim, de teologia que tem hoje em dia. Eu não sei qual termo que usa, mas enfim. Não tinha aquilo naquela época, né? E daí os padres estudavam por conta própria. Depois ele virou padre agostiniano. Mas ele se torna frei franciscano. Depois, porque ele começa a se interessar pelo trabalho com as pessoas pobres, né? E daí ele muda pro mosteiro São Francisco de Assis. Ele é conhecido como protetor dos pobres e protetor das coisas perdidas. O povo também remete Santo Antônio como o santo casamenteiro, né? Que a gente viu vários episódios aí de algumas pessoas, né? Não virem seus santos de ponta cabeça na água. Por favor, ou não roubem o menino Jesus também do céu, é a maldade. Realmente. E criou esse costume, né? De falar que ele é o santo casamenteiro, tanto que no dia dele... Dia 13 de junho. Dia 13 de junho, que já passou, a gente... entrega, né, o pãozinho de Santo Antônio, né, abençoa, então é um costume daqui. Aquele pãozinho que fica no arroz. Exatamente. Que a minha mãe fala que pra dar fartura, ela fala, não, vai ficar no arroz. Tem 15 anos esse pão, mas vai ficar aqui. Exatamente. Não vou tirar. E tá lá em casa o pãozinho no arroz. É isso. Mas tem várias superstições que as pessoas acreditam em cima dos santos, exatamente. né? Sim. Não só com Santo Antônio. Não só com Santo Antônio. Não virem santos de ponta cabeça. É uma recomendação. Juventus recomendo. Não vire seus santinhos de ponta cabeça. Isso não vai te dar um namorado. Agora temos outro santo, né? Que outro por santo sinal é o meu nome. São João Batista. É celebrado no dia 24. Uma curiosidade que a gente estava debatendo é que não é um santo que não é memória, né? É do dia que ele nasceu, né? Ele nasceu dia 24 de junho. Que os santos, eles, tipo assim, recebem um dia em memória, né? Da sua persona. Mas o São João Batista é o dia que ele nasceu. É tipo assim, happy birthday. Exatamente. João Batista, não tem o que falar sobre João Batista, né? Muitas coisas, né? João Batista foi o que preparou o caminho para a chegada de Jesus, né? Então, desde que ele estava no seio de Isabel, com a visita de Nossa Senhora, já tinha a promessa que ele ia ser o que ia preparar o caminho para o Messias prometido, né? Então, ele é remetido nos batizados, por exemplo, quando são batizados, porque ele fazia o batismo a partir da água, né? E é interessante, né, que em muitos versículos a gente vê esse caminho de João Batista até o seu martírio, né? Sobre essa preparação que ele fez para a chegada de Jesus. Posso falar uma curiosidade que eu achei? Uhum. Que São João Batista era considerado o maior dos profetas, porque, diferente de outros profetas, ele não anunciava, tipo assim, num futuro, nananana. Ele anunciava Messias no presente, entendeu? Ele indicou o Messias do presente, isso que fez com que ele fosse considerado o maior profeta. Sim, porque Cristo é o Cristo ontem, hoje e sempre, né? Então, e também mesmo ele sabendo que Jesus ia chegar, ele fala, como você falou, ele falava no presente, né? Ele não falava que Jesus era prometido no futuro. Ele viria, ele vai vir, ele é presente, ele está aqui. Então, ele preparou, né? E muita gente, por ele ser o maior dos profetas, muita gente considerava ele o próprio Messias, né? Sim. E ele, na história, nas frases dele, ele falava, né? Que ele não era, e viria alguém que ele não seria digno nem de desatar as sandálias, que daí ele estava falando de Jesus, né? E ele mesmo realizou o batismo de Jesus. Sim. Que foi que teve a presença do Espírito Santo,
E sobre o martírio dele, né? Se eu não me engano, tem uma passagem também sobre isso. Tem uma passagem. Como foi, né? Que foi Herodes, né? Que mandou executar por pedido de uma moça. O versículo é assim, né? Tinha uma mulher, que eu não vou lembrar o nome dela, mas ela conseguiu conquistar Herodes. E a mãe dela, o Herodes atendeu um pedido dela. Só que o pedido foi da mãe dela. A mãe dela pediu pra executar e entregar a cabeça de João Batista numa bandeja. Se eu não me engano, é isso. Uhum. Só que Herodes não tinha feito isso com João Batista, por muitas vezes ele tentou, mas por causa do voto popular ali mesmo, né? O povo amava João Batista. Não tinha como, ele já foi preso, mas mesmo assim o povo não queria que isso acontecesse. Mas como era uma promessa que ele fez à menina, o Herodes não teve como negar esse pedido dela e executou João Batista. Então esse foi o fim da história de João Batista. Uma morte meio trágica. Bem trágica. Mas, como a Malu disse, ele é um dos principais. Ele é o principal, o maior profeta, né? Desse anúncio da chegada do Messias. E eu acho bonito, tipo assim, ele batizar Jesus como primo de Jesus e como um dos primeiros a anunciar, sabe? Acho isso muito legal. E o jeito que ele foi concebido mesmo, né? De uma mulher que, na teoria, não poderia ter mais filhos. Sim. Não poderia. E aí a gente vê essa presença, né? E quando Maria visita Isabel, aquele encontro, né? Que elas tiveram, né? Do João Batista reconhecer ainda na barriga, no ventre, né? Sim. Da mãe dele. A mãe de Jesus. Exatamente. E temos mais 2 santos. Mais dois santos, que é São Pedro e São Paulo, os pilares da Igreja Católica. E ele é celebrado, né, no dia 29 de junho. E falando de São Pedro, ele era um apóstolo de Jesus, então esteve com Jesus presente ali. Ele negou Jesus 3 vezes. Negou. E mesmo assim, Jesus falou pra ele que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então ele tornou Pedro digamos, o primeiro papa. Digamos não, é o primeiro papa, né, da Igreja Católica. Bem trava-língua. Bem trava-língua. Tu és Pedro e sobre essa pedra edificarás. Eu acho que Pedro é um dos maiores exemplos que eu particularmente penso assim, que a gente se identifica mais com Pedro. Assim, o apóstolo. Porque as atitudes dele remetem que a gente faz. Exatamente. Nós somos fracos. Exatamente. E Pedro também era fraco, né? Sim. Assim, não digo em fé, mas às vezes a fé ela acaba dando uma escorregada, porque ele negar 3 vezes Jesus. Uhum. E no momento que Jesus ali estava sofrendo. E depois de já ter passado muita coisa com Jesus, né? Então assim, realmente seria... Nós somos como ele Pedro. Ele remete à fragilidade humana, né? Sim. Porque mesmo a gente acreditando com toda a nossa força, a gente ainda é humano, né? Não que isso seja correto, mas a gente ainda é humano e coisas humanas acontecem. E não tem o que a gente fazer. Jesus também falou pra ele, né? E eu te darei as chaves dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, é o que a gente fala também no mês junino, assim, que São Pedro é o porteiro. Uhum. É o porteiro do paraíso. Pra você ver como é confiado, né? Porque mesmo na condição humana de Pedro, Jesus, né, confiou isso a ele, né? Essa confiança. Então, essa confiança é depositada em todos nós também. Sim. Então, por isso que eu me simpatizo muito com Pedro, porque todos os versículos a gente observa, né? A questão de Jesus, de estar com Jesus ali, mas a condição humana mesmo dos apóstolos, né? Uhum. De todos os apóstolos tiveram experiência, né? Mas eu particularmente me simpatizo muito com São Pedro, né? Sim. São Pedro, tamo junto. É isso aí. Tamo junto. Hashtag tamo junto. Exatamente. E São Pedro, ele morreu pregado na cruz, de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo, gente. Porque ele falou que não era digno de morrer igual Jesus morreu. Uhum. E a gente falou de São Pedro, temos que falar de São Paulo também. Eles são duplinha, né? Duplinha. E diferente de São Pedro, São Paulo não teve contato com Jesus, né? Assim, igual, né? Uhum. Né? Contato físico, o né? físico ali.
São Paulo. E o São Paulo, Era meio complicado a ele era situação. meio complicada a situação. Era meio complicado a Ele era situação. meio complicada a situação, né? Por quê? Porque ele perseguia os cristãos, ele mandou matar, mandou prender vários cristãos. Então imagina Né? a pessoa que persegue recebeu um chamado de Jesus, Jesus falou pra ele assim, por que me persegues? Né? Aí, a partir daí, ele começou a mudar e começou a ser perseguido, né? Porque daí ele começou a pregar o evangelho e começou a ser perseguido a partir disso. Dá pra ver que nenhum caso é perdido. Exatamente. Então, e ele começou a pregar o evangelho, né? O evangelho de Jesus, e a partir daí foi se criando a Igreja Católica. Aham. A Igreja Católica é graças a São Paulo. A São Paulo. E São Pedro também, porque E São Pedro, né? ele também foi Ambos pilares da igreja. da igreja. Por mais que os caminhos deles eram diferentes, né? Porque vocês falaram que ele era de duplinha, mas uma curiosidade que eu tava debatendo mesmo com minha família é que São Pedro e São Paulo, quando eles se encontraram, não foi um encontro... Os dois tinham visões de mundos diferentes. Realmente. Porque eles Então- viveram em épocas diferentes. Exatamente. Então, Paulo tinha uma visão e Pedro tinha outra. Não que eles brigavam entre si, mas, tipo, havia uma discordância entre eles. Eles são celebrados no mesmo dia, né? Por eles serem os pilares da igreja. Aham. Mas não necessariamente eles caminhavam juntos. né? Caminhavam juntos. Aham. Mesmo que Jesus dizia que cada um caminhava 2 a 2, não era o caso dos dois. Os Não dois era não o andavam caso dos juntos. dois. Mas, porque eram visões de muito diferentes, com razão, né? Então, Aham, porque Tem- eles tiveram experiências diferentes. Viviam Exatamente. em épocas diferentes. enquanto Pedro teve a experiência com Jesus mesmo, São Paulo teve a sua experiência de outra forma, né? Com Jesus de outra forma. Com Jesus espiritual, não Jesus Exatamente. cara a cara. Esse episódio ficou um pouquinho curtinho, mas tá tudo certo, entendeu? Vocês conheceram 4 santos. E é um Juventus conteúdo. Exatamente. Juventus Santos. Então, juventude, é isso. Estamos no mês de junho, né? Como eu já disse. Festa junina tá aí. Fizemos a cobertura da festa junina. Acho que hoje teremos mais uma Tem cobertura. mais. Teremos Aham. mais uma Porque cobertura. tem quadrilha na frente da matriz. Exatamente. Quadrilha. Faremos a cobertura de todo o evento. E viva São Pedro, São Paulo, São São Pedro, João, São Paulo, São Antônio. João, Santo Antônio. Viva todos eles. E acompanhe-nos no Spotify, no YouTube, no nosso Instagram, que tem muito conteúdo legal lá. Dá uma olhadinha lá no Instagram, por favor. @juventus.pdcast. E tudo que a gente faz de cobertura vai pro Instagram. Vai pro então, Instagram. dá uma olhada lá nos nossos stories, nossos reels. Tem muita entrevista legal, tem muito conteúdo legal. E coisas que é legal saber, mas nem todo mundo sabe. Desde já, uma boa festa junina pra todos. E nos vemos no próximo No próximo domingo? É isso? próximo domingo. É isso aí. Não, e tem a cobertura. Antes. E A tem gente a se vê cobertura. no Instagram durante No Instagram. a semana. Durante a semana, exatamente. E no domingo a gente se encontra aqui de novo. Falou, juventude. Falou! Falou, juventude!